Amém, irmãos? Amém. Vocês podem ir abrindo no livro de Atos. Amém. O título da nossa mensagem hoje é o mesmo de pela manhã, e eu creio que ele irá nos acompanhar durante essa semana. Essa semana nós vamos clamar por avivamento. Aleluia. E vamos passear na Bíblia. Vai tocar? Graças a Deus. Graças a Deus. E Atos capítulo 2. Primeiro avivamento, por assim dizer, na história da igreja, aconteceu como todos os outros avivamentos, de uma forma totalmente inesperada, mas também de uma forma onde todos estavam buscando estar mais perto do Senhor. Glória a Deus. Atos capítulo 2. Eu não quero me deter na noite de hoje no sermão de Pedro. Algo muito lindo e com certeza precioso para a nossa edificação, mas o propósito da nossa ministração aqui nessa noite é falar acerca do que um verdadeiro avivamento produz no coração dos seus ouvintes e procurarmos dentro de nós se de fato nós temos esses elementos que nos tornam aptos a receber a palavra que nos avivará. Milhões de pessoas podem ouvir a mesma pregação e apenas alguns poucos serem avivados. Porque num avivamento, irmãos, não é tanto o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro que faz toda a diferença. Quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo vai a um lugar de oração, à beira de um rio, em Filipos, e havia outras pessoas ali, mas Deus abriu o coração de Lídia. Havia outras pessoas, com certeza. E aqui a mesma coisa. 3.000 pessoas são batizadas. Talvez para mim e para você isso seja um número significativo. Mas segundo a maioria dos historiadores, nessa época do ano, Jerusalém chegava a ter 300, 400 mil pessoas só visitando a cidade, por conta da festividade de Pentecostes, que era uma das 3 festas oficiais, como nós vimos: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Mais 3.000 pessoas ouviram aquele sermão de Pedro de uma forma diferente. Nós temos ouvido muito mais ao longo desses anos, ao longo desses últimos anos, mais de 3.000 sermões. Pregamos em média uma vez ao dia, que dá cerca de 365 ao ano. Nós temos quase 10 anos de igreja, quase mais de 3.000 sermões. E a pergunta é: estamos avivados? Temos algum tipo de elemento que aponte para essa verdade? Então aqui eu gostaria de trabalhar com vocês essa parte final do capítulo 2 e sermos impulsionados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que com certeza está nesse lugar, para repensarmos um pouco alguns pontos da nossa vida. Quem sabe sairmos daqui aproveitando as bênçãos espirituais que já nos estão disponíveis nas regiões celestes. Então, no capítulo 2, versículo 37, mais uma vez o título do nosso sermão é Avivamento. Ouvindo eles estas coisas, que coisas? As coisas que eu e vocês ouvimos todos os dias, irmãos. Que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo ofereceu o seu sangue no nosso lugar. E nós somos pecadores miseráveis e precisamos ser justificados gratuitamente por sua graça. Ouvir coisas, irmãos, como viver é Cristo, morrer é lucro. Do que adianta o homem conquistar o mundo todo e naquele dia perder a sua alma? Então, são essas coisas, irmãos, que mudam a vida de qualquer cristão genuíno. Nós não precisamos de um sermão perfeito, até porque não existe. Como pessoas imperfeitas como nós
produziremos algo perfeito. Nós não precisamos de um sermão de 3 pontos. Apresentação, ponto 1, 2, 3, conclusão. Oh, aleluia! Como nós sabemos pregar bem aqui nessa igreja. Não, a gente não precisa disso. Isso nunca fez a diferença entre salvação e condenação. Agora tem uma diferença: se o pregador tem o Espírito Santo ou não. Se os ouvintes são de fato visitados pelo Espírito Santo ou não durante a ministração. Essa é a diferença. Então eles ouviram estas coisas, as mesmas coisas que ouvimos. Quantas vezes nós já fizemos aqui exposição sobre 3 dos 4 evangelhos completos. Nós já expomos a maioria das cartas do Antigo Testamento. Nós já fizemos uma exposição completa do livro de Isaías, quase completa do livro de Gênesis. Expomos a maior parte das escrituras, sem dúvida. Mas a grande questão, irmãos, é que muitas vezes essas palavras santas e poderosas entram por um ouvido e saem pelo outro. Ouvindo eles estas coisas, olha a diferença está aqui. Compungiu-se-lhes o coração. A ideia aqui é como se o coração deles estivesse espremido. Eu não sei, me perdoe, vocês sabem que eu tenho uma conexão espiritual com as minhas filhas. Então tem uma coisa que elas gostam muito de fazer e até quebraram, estamos orando aí, que é a sanduicheira. Lá em casa tem uma sanduicheira. O que na maioria das casas devem ter, né? Na pressa a gente bota um pão em cima do outro, joga alguma coisa no meio, choque, pronto. É o café da manhã, almoço, jantar, perfeito. E essa ideia de compungir é aquela ideia de espremer. Você já viu quando você bota um pão? Quando você bota um pão de forma, nem tanto, né? Mas quando você bota aquele pão cacetinho, aqueles pães assim mais inchadinhos, na sanduicheira, né? E você fecha ela, parece que você transformou aquele pão numa pizza, né? Que ele fica totalmente amassadinho. Essa é a ideia de compungir. Está completamente espremido. A pregação, eu não sei se vocês já sentiram isso. Às vezes a gente ouve um negócio e dá um espremer no peito, né? E você fica, o que eu estou sentindo aqui? Será que é gases? Porque tudo que é nessa região aqui, os médicos dizem que é gases, que é para se liberar de você. Não, irmão, às vezes é o Espírito Santo. Ele está espremendo o seu coração. Igual uma laranja, quando está fazendo suco. Era isso que essas pessoas estavam sentindo, era algo diferente. Tinha gente talvez do lado direito, você lembra que a gente viu no Salmo 91? 10.000 do seu lado, 1.000 do outro. Eles estavam ouvindo o mesmo sermão. Mas aquela pessoa olhava para Pedro e parecia que naquele lugar só tinha ela e Pedro. E parecia que Pedro não estava falando para aquela multidão, mas parecia que Pedro estava falando para ela. E ela tinha o seu coração compungido. Parece que esse Pedro está adivinhando o que está aqui dentro. Como é que esse homem pode, rapaz, falar essas coisas assim? Essa é a ideia de coração compungido. Essa é a diferença entre aqueles que ouvem e aqueles que ouvem. Quem tem ouvido, ouça. A maioria eu tinha ouvido, mas não tinha ouvido. Porque o tipo de ouvido que Jesus fala é outro. É o ouvido espiritual, despertado por Ele. Compungiu-se-lhes o coração. E quando o nosso coração está apertado, irmãos, quando a gente se sente ameaçado, a gente faz igual o carcereiro, quando a gente viu hoje de manhã, né? O que eu devo fazer para a minha vida ser salva? Aqui é a mesma coisa. Rapaz, eu estava normal, estava tudo... Eu vou usar até uma linguagem assim, nossa, assim, né? Uma linguagem popular. Eu estava de boa. E aí chega esse camarada aqui, começa a pregar e meu coração está doendo agora. O que é que eu faço? Não é assim? Eu estava de boa, eu estava vivendo a minha vida. Eu estava assistindo minha televisão, eu estava gastando meu dinheiro com minhas bobagens e futilidades. Aí vem alguém, me prega o evangelho, me diz que Jesus Cristo é muito mais que tudo, que existe um céu, que existe também um inferno, mas que o plano de Deus para mim, que sou um eleito, é algo maravilhoso, e agora eu não consigo mais voltar para minhas bobagens, para as minhas tranqueiras. Eu não consigo mais, eu não tenho mais a alegria que
que eu tinha nas minhas bobagens? Aí eles perguntam. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos agora? Agora o que faço? Porque eu não tenho mais aquela alegria. Se eu for agora jogar FIFA Soccer, eu não vou ter mais a mesma alegria. Eu posso ir para a praia, eu posso nadar Salvador Mar Grande 5 vezes. Eu não vou ter mais a mesma alegria que eu tinha quando eu passava a manhã na praia. Eu não tenho mais alegria nisso. A pregação desse homem roubou minha alegria. Na verdade não. É porque ele não sabe ainda. Mas a pregação desse homem está propondo para ele uma nova alegria. Muito melhor do que aquela que ele tinha antes. Glória a Deus. Como o vinho que Jesus faz no final. E aquele que era o chefe de cerimônias, o vinho melhor deixou por último. Mas não é o contrário. O vinho melhor é servido primeiro. Não, com Deus é diferente. Com Deus, tudo é diferente. A gente vive numa época onde as pessoas acreditam que avivamento é algo que pode ser produzido. E até pode, mas só por Deus. Não é algo que o homem consegue produzir. O homem consegue fazer muitas coisas com as suas mãos e consegue falar muitas coisas com os seus lábios, mas nunca pode produzir uma única regeneração, nem a sua. É por isso que a gente clama. E aqui ele diz: o que faremos, irmãos? Eles olharam para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos? Sabe, isso é uma pergunta que é uma mistura de alegria, mas é uma mistura de desespero. Porque a partir daquele instante tudo mudou. É como, por exemplo, irmãos, você vem para a igreja hoje à noite e você já tem na sua cabeça a sua programação da semana, na maioria das vezes. Amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou acordar a tal horário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se for algumas pessoas, amanhã eu vou dormir. Já tem sua programação. Então você tem toda a sua programação, mas de repente você ouve algo da parte de Deus que faz assim na sua programação, risca ela. Tem um desses pregadores do passado, eu esqueci o nome dele. Ele diz: eu fiz um acordo com Deus, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus como um papel em branco. E pedi que ele escrevesse o que ele quisesse. Que sabedoria. Que sabedoria. O que faremos, irmãos? Oi, irmãos, eu vou lhe perguntar um negócio. Se a gente não tiver a resposta, quem vai ter a resposta? Às vezes eu vejo pregadores, eu vejo cristãos, eu vejo pessoas na igreja que ficam em cima do muro. Minha vida está assim, minha vida está assada, o que eu devo fazer? E a pessoa fica, Meu filho, você tem que ser simples e direto. Você tem que se arrepender. Você tem que deixar tudo para trás. Você tem que abraçar a sua cruz. E você tem que firmar os seus passos em direção ao Calvário. E não deixe que ninguém impeça você de fazer isso. Temos que ser taxativos e diretos. Mas às vezes parece que ofende dizer que alguém tem que se arrepender. Por que você está dizendo que eu tenho que me arrepender? Você também tem que se arrepender. Eu sei, vamos se arrepender junto então, vamos. Mas nem sempre o que eu preciso me arrepender é o que você precisa. Do ponto de vista genérico, o nosso pecado é igual. Não amamos a Deus como deveria. E isso reflete na nossa vida por meio da rebelião e desobediência. A gente desobedece a Deus de maneira sistemática, porque a gente não ama Ele como deveria. Mas cada desobediência é diferente. E por isso, cada arrependimento tem uma forma diferente. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. A mulher que não ama o marido, arrependa-se. Marido que não ama a mulher, arrependa-se. O pai que não tem tratado os filhos da maneira correta, arrependa-se. O filho que não tem honrado o pai e a mãe, arrependa-se. O patrão que não tem tratado os funcionários com humanidade, arrependa-se. Os funcionários que não têm se dedicado aos seus empregos como ao Senhor, arrependam-se.
Aqueles que não têm amado a Deus de todo coração, alma, força e entendimento, que não têm amado o seu próximo como a si mesmo, arrependa-se. É isso que a gente tem que pregar, irmãos. Não tem meio termo. Naquele grande dia, aquela porta diante de nós, ela não vai se alargar. A porta é estreita. O Senhor que vai estar diante de nós. Eu fico imaginando na mente de algumas pessoas, será que Jesus repreenderia alguém por ser muito crente? Ou vou dizer uma coisa para você. Eu gostei muito de tudo que você fez lá na terra, mas você não precisava exagerar assim. Eu fico imaginando Jesus repreendendo Barnabé. Será que ele repreendeu Barnabé? Que ele vendeu o campo? Ô Barnabé, peraí, Barnabé. Você já estava pregando, Barnabé. Você já estava ajudando os apóstolos. Você tinha que nada pegar o único bem da sua família, vender e dar para a igreja, Barnabé. Para que isso, Barnabé? Não, Barnabé, aí você já está querendo fazer demais. Você vê Jesus repreendendo aquela viuvinha pobre. Ele sabia que aquela mulher tinha dado o quê? Tudo. Ele sabia, tanto sabia que ele falou para os apóstolos que não sabiam, não foi? Quem foi que ofertou mais aqui nessa noite? Aí todo mundo, rapaz, Jesus está difícil, porque um monte de gente trouxe dinheiro. O pessoal aí que veio com José aí, da Autobom, trouxe aí um monte de dinheiro. Pastor, não fala essas coisas não, porque isso daí, nem o céu se abrindo. Hoje a gente falou que se fendessem os céus, né? Nem o céu se abrindo. Né? Mas vamos imaginar um monte de gente trazendo algumas ofertas e de repente a gente ouve dois barulhinhos assim, ó, toque, toque. Já viu? Tem alguém em casa? Não, é moeda caindo. Toque, toque. A maior oferta da noite. Aí de repente o tesoureiro que está aqui na igreja, depois de um tempo ele voltou. Olha, vai ter avivamento profético. Que tesoureiro é um negócio, né? Até a máscara dele é cor de ouro. Olha. É, amarela, né? Aí vamos imaginar que o tesoureiro está aqui, vai contar as ofertas do gasofilácio. E aí ele tem um testemunho do Espírito Santo dentro dele dizendo: João, hoje você vai pegar uma oferta que essa igreja já recebeu. João chega a ficar emocionado, olha para seu leão e diz: pelo menos tem segurança aqui. Quando o João abre a portinha, e aqui é um gasofilácio improvisado, eu não sei como o Kio fez isso até hoje. Vamos orar. Vamos orar. Esse negócio, se você não pegar ele de jeito, ele se desmonta todo. E aí João está lá pegando a oferta que essa igreja já recebeu. Quando João pega, meu filho, é 2 moedinhas de 20 centavos. Aí João dá uma orada aqui no fundo, né? Espírito Santo, o senhor me enganou, Espírito Santo? Não, eu não te enganei não, meu. É uma oferta que você já recebeu. Foi uma pessoa que veio aqui hoje e ela deu tudo que tinha. E vocês nunca tinham experimentado isso até hoje. Percebe como Deus vê as coisas diferentes da gente, irmãos? Aquilo que talvez eu e vocês chamamos de avivamento, Deus chama de bagunça. Aquilo que talvez a gente chame de tristeza, Deus chama de avivamento. Avivamento não tem muito a ver com riso. Avivamento tem mais a ver com choro. Avivamento não tem muito a ver com pulos. Avivamento tem a ver com joelhos dobrados. Mas parece que a gente está num mundo de cabeça para baixo. E que esse mundo de cabeça para baixo, essa gravidade invertida, invadiu a igreja também. Então o mundo diz uma coisa e a gente simplesmente aceita. O que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos, e cada um de vós. Perceba, irmãos, é individual o arrependimento, assim como é individual o nosso relacionamento com Deus. Por mais que nós sejamos adoradores no sentido coletivo, a igreja é a reunião dos regenerados, mas o nosso relacionamento com Deus é individual. E cada um de vós seja batizado no nome daquele que deu a vida por vocês.
Isso não significa, irmãos, que quando nós batizamos uma pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo está errado. Não, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que deveríamos dar ênfase à Trindade quando batizássemos alguém. Mas a ideia de que seja batizado em nome de Jesus Cristo é, no momento do seu batismo, um batismo que de fato é precedido pelo verdadeiro arrependimento, está acontecendo naquele lugar uma obra poderosíssima, uma obra substitutiva. O nome de Cristo fala, toda a justiça de Cristo, ela é transferida para aquele que se batiza. E toda a injustiça daquele que se batiza é transferida para Cristo na cruz. É isso que acontece no processo do batismo, quando ele é feito de maneira real, verdadeira e genuína. É o que nós chamamos de a obra substitutiva de Cristo. Ele morreu em nosso lugar para que nós vivêssemos a sua vida. A gente sempre fala, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que Pedro está dizendo. Por isso que nós somos batizados em nome de Jesus Cristo, porque foi ele que morreu em nosso lugar. Mas o processo de salvação é um processo trinitário. O Pai participa na eleição, o Filho participa na redenção, o Espírito Santo participa na regeneração. E eu estou sendo extremamente simplista em dizer isso. Existem coisas muito mais profundas a serem ditas, mas que não é o caso agora. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando a gente se arrepende, é quando colocamos a nossa fé em Cristo Jesus e externalizamos isso por meio do batismo, que os nossos pecados são perdoados. A ideia de remissão, irmãos, remir é um termo de contador, é um termo de economia. Remir significa pagar uma dívida. Então, para que haja remissão, para que haja o pagamento completo dos vossos pecados, você não vai dever mais nada a Deus, porque tudo aquilo que você devia a Deus, o próprio Deus providenciou o pagamento por meio do sangue do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. E recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui a gente fica sem graça, porque já está bom demais. Se parasse aqui, já era maravilhoso. Você vai se arrepender, você vai ser perdoado. Glória a Deus. Mas Deus sempre nos surpreende. Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente chega como o publicano no templo, em Lucas 18, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tudo que aquele homem quer é o quê? Perdão. Mas Deus diz: eu não vou só perdoar você, eu vou encher você do meu Espírito. Mas Deus, eu não mereço isso. Glória a Deus. Eu sei que você não merece, mas eu faço assim. Eu dou coisas para pessoas que não merecem, porque é assim que eu glorifico meu nome. Glória a Deus. Abraão não tinha nenhum mérito em si mesmo para ser escolhido por Deus, mas Deus escolheu Abraão. Imagine Jacó. Significa o quê? Enganador. Enganador. Qual é o mérito? Que um homem que recebeu esse nome, que nasceu puxando o pé do seu irmão. Mas Deus escolheu. E aí ele diz: recebereis o dom. A palavra dom, irmão, significa presente. Você vai receber um presente. Eu não mereço presente. A gente merece presente quando faz bobagem? Não, a gente merece castigo. Mas Ele não só nos perdoa, como Ele nos dá presente. Recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar a morar em você. Isso tem um efeito positivo e um efeito negativo. Porque de repente aquelas coisas que a gente gostava de fazer, o Espírito Santo diz: ó, o dedinho. Ô Espírito Santo, mas é só, né? É a divina semente que está dentro de nós.
Pois para vós outros é a promessa. Para vocês. É para vocês essa promessa. Para os vossos filhos. Que coisa linda, irmão. Chegar aqui no Alto das Pombas e mesmo lá, na Boca do Rio, amanhã em Cosme de Farias. Quantas crianças existem nos nossos encontros, né? Hoje nós temos aqui 7, que um não conta como criança, né? Não, nós temos 7 crianças aqui. Que maravilha! Aí talvez você diga, 7 crianças é pouco. Meu irmão, a gente não tem nem 30 pessoas. Imagine, de 30 pessoas, 7 crianças, talvez 1/3 da nossa congregação hoje seja de infantes. A promessa é para eles também. Glória a Deus. Onde é que você quer que eles cresçam? Onde é que você quer que eles cresçam? Quem você quer que seja a influência dos seus filhos? Samuel que o diga. Como cresceu bem aquele garoto dentro da casa de Deus. Glória a Deus. É isso que eu desejo para minhas filhas. Eu tenho certeza que os pais e mães que estão aqui desejam a mesma coisa. Então a gente olha para aqui e vê, pois é para vocês essa promessa, e para os vossos filhos, e para todos que ainda estão longe. Olha que coisa maravilhosa. Aqui existem irmãos que moram nas mais diversas localidades. O irmão Fábio vem da plataforma? Vista Alegre. Vista Alegre. Irmão Calmon, Cosme de Farias. Vocês vieram de Davi Dias Dávila, foi? Então, Dias Dávila. Ó, tanta gente junto. Irmão, São Marcos, se escondendo lá. É o único lugar de Salvador que tem uma nuvem que ele tira fotos toda manhã. Uma névoa branca, bonita. Ele diz aqui, pessoas que estão longe, a gente vai chegar nesses lugares, irmãos. Eu creio que a gente vai chegar nesses lugares. Se a gente aqui na igreja, a gente é louco. A gente tem uma ideia louca de comprar uma Kombi, de botar um mini palco em cima dessa Kombi, uma caixa de som dessas aí baratinha, né, mas que é carregável. E tem um cantor, né, chamado Irmão Paulo, que vai louvar. A gente tem um evangelista chamado Irmão José. A gente tem um motorista, né? Na verdade são 2, hoje eu vi que são 2, que é o irmão Calmon e o irmão Zé Carlos, né? Então a gente já está com tudo pronto, engatilhado. Só está faltando o quê? A ordem! É agora! Mas já está tudo pronto, já está ensaiando. José podia estar com a caixinha de som assim. Imagina quando estiver no carro, em cima daquela Kombi. Imagina, irmão. A gente vai chegar em vários lugares. E se as pessoas vão se converter ou não, me perdoe, não é problema meu. Nosso problema é pregar. Eu não sei você, irmãos, mas cada dia que a gente prende a mensagem aqui dentro, dói. Porque ela foi colocada aqui dentro para sair. Deus te deu para que você dividisse com outros. Fico tão triste porque às vezes tem pessoas que já andaram com a gente, que obtiveram determinada quantidade de conhecimento bíblico, nunca passaram adiante. O que você acha que acontece com uma pessoa assim? Ela perde porque ela achava que tinha. É o que diz a Bíblia. E aquele que tinha um, toma. Por que vai tomar, Senhor? Ele só tem um. Ele não está fazendo uso. Pega e dá para aquele que já tem 5. Mas, Senhor, ele já tem 5. Mas ele está fazendo uso. E eu vou ajudar ele mais ainda. É isso que ele está fazendo. Isso é avivamento, irmãos. Avivamento fala de vida que gera vida. Eu tenho sempre pegado exemplos do nosso cotidiano. Você já viu alguns casos, com certeza, durante essa pandemia do Covid, aonde partos tiveram que ser feitos antes. Por quê? Porque a mãe ia morrer. E se a mãe morrer, o que acontece com o feto? O que acontece com o feto? Mães que estão aqui, morrem. Alguém que está morrendo
pode gerar vida a alguém? Isso é avivamento, irmãos. Pessoas vivas gerando vida por meio de Cristo. Isso é avivamento. Isso é uma igreja avivada. Isso é um povo avivado. Isso é a igreja de Cristo se multiplicando segundo o poder do Espírito. Então aqui ele diz: pois para vós outros é a promessa. E quando Deus faz uma promessa, irmão José, alguém pode tirar? Nem Balaão. Ninguém. Eu sei que tem uma promessa para essa igrejinha, eu sei que tem uma promessa para esse povo insignificante, mas eu vou tentar frustrar. Olha, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem já leu o livro de Daniel? Rapaz, o livro de Daniel traz umas coisas assim que a gente fica até com os cabelos em pé. Quem tem, né? Quem tem cabelo? Eu ainda estou aqui na fase, né, da oração. Eu e Quinho estamos na mesma pegada, só que o meu é mais disfarçado. Então, no livro de Daniel tem uma hora que Daniel está orando. Por quê? Me diga aí, José. Por resposta de Deus, não é isso? Ele está às margens de um rio chamado Quebar, né? E o bichinho está jejuando. Eu fico imaginando o bichinho, igual o José, assim, jejuando, magrinho. Oh, meu pai! Naquela luta. Eu acho que já tinha uns 21 dias de jejum, se eu não me engano, né? Socorro, Jesus! E ele querendo a resposta do anjo. Quem era o anjo que vinha trazer a resposta? Quem era, irmão? Só tem 2 anjos na Bíblia que tem nome. Olha que coisa difícil. Gabriel. Era Gabriel que vinha trazer a resposta. Mas teve um miserável, um príncipe da Pérsia. Você sabe quem é esse miserável, né? Quem é? É o cão. O cão segurou Gabriel. E Gabriel parece que não entende muito de artes marciais, porque o inimigo ficou com ele, segurando ele. Mas aí pegou um anjo guerreiro. Como é o nome dele? Só tem um na Bíblia também. Miguel. Como é o nome dele? Miguel. Aí Miguel chegou, meu filho, chegou lá, segurou, limpou a barra de Gabriel e disse: Gabriel, bora, Gabriel, se manda! Vai cumprir a sua missão que eu canto as pontas aqui. Pastor, a minha Bíblia não está desse jeito, é porque você não tem adrenalina para contar a história. E aí Gabriel desceu, e Gabriel chega para Daniel, e eu acho bonito. Olha, desde o primeiro momento que você começou a orar, Deus já mandou a resposta. Olha que coisa. Desde o primeiro momento, Daniel. Aquela espera fazia parte do plano de Deus. A gente está brincando aqui. Claro que tudo isso está escrito na Bíblia. Satanás segura Gabriel, Miguel vem. Está tudo escrito isso. Estou brincando com vocês, mas nunca vou fazer qualquer tipo de brincadeira que não seja bíblica. Mas assim, até isso está debaixo da soberania de Deus. Para que Daniel de fato fosse provado na sua fé. Será, Daniel, que você está com tanta vontade de saber mesmo dos meus projetos para você e para o seu povo? Vou testar você agora. E Daniel ficou lá fielmente esperando a resposta e ela veio. Isso é uma pessoa avivada. Ela gera vida onde ela chega. O cristão onde chega, ele ilumina. Você sabia que uma das coisas mais necessárias para qualquer agricultura é o sol? Então ele diz aqui: todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor vai chamar. E você sabe quem vai ser o microfone de Deus? Você. Você vai ser o microfone de Deus, irmãos. Tem um convite para você. Terça-feira vai ter um jovem que vai pregar lá. Você precisa ver. Ele prega certinho a Bíblia. É certinho, tudo que ele fala acontece. Porque ele não fala dele mesmo. Irmãos, vamos ouvir o Evangelho. O irmão Calmon está contando, eu acho que a gente já está no 70º encontro lá de Correia de Farias. Daqui para o 100º vai ter um grande avivamento. É um grande apedrejamento. Ou um grande apedrejamento. Os dois, né? Os dois, é. Aí, ó. Nome de fé. Então aqui ele diz: é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem é que chama? E quem é o veículo? Você.
Deus vai chamar. É como, por exemplo, o irmão José, quando foi impulsionado nessa obra evangelística, ele sabia que ele necessitava de algo que propagasse a voz dele. Apesar dele ter uma voz bonita, né, assim, e alta, mas ele sabia que não seria suficiente. Então a gente foi e adquiriu uma caixinha de som. Não foi isso, filho? O Senhor vai chamar. Não que ele não possa chamar de outra forma. Ele escolheu chamar dessa forma. Ide e pregai o meu evangelho. As pessoas não ouvirão vocês, elas ouvirão a mim por meio de vocês. Foi uma das coisas que eu falava com o Edeval, esse anjo disfarçado de gente no nosso meio. A gente estava falando esses dias que ele gosta muito de assistir, como eu, o filme Paulo, Apóstolo de Cristo. E ele, como eu, também gosta muito de uma cena que fala, quando Lucas está tendo diálogo com Paulo, ele diz: olhe, Paulo, eu nunca vi Cristo face a face, mas eu vi Cristo quando você pregou o evangelho para mim. Glória a Deus. Você sabia que tem gente que vai dizer isso para você, meu irmão Marcelo? Naquela ilhazinha que você foi visitar, no meio do nada, talvez um casal de senhores de idade que nunca ouviria o evangelho verdadeiro naquele lugar tão longínquo. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, eu nunca vi Cristo, mas esse homem barbudo, que nunca teve barba, mas está botando barba, eu acho que é porque para ficar parecido, né? Mas eu estou vendo Cristo na sua vida. Eu estou vendo que você vive como esse pessoal daqui, ó. Irmãos, isso é real. Uma das coisas que mais me traz tristeza, eu não gosto de falar disso, mas eu sempre tenho que falar, é quando a gente percebe que transformaram a Igreja de Cristo numa instituição econômica. Dói tanto no meu coração. Parece que tudo que vale é dinheiro, parece que tudo que fala mais alto é estratégia. Você tem que ter estratégia para evangelizar, você tem que ter dinheiro para evangelizar, você tem que ser um profissional do evangelismo. Meu filho, eu pego o livro de Atos aqui e eu não vejo um único profissional. Todo mundo aqui é amador. Ninguém era pregador, nenhum seminarista, nenhuma pessoa que fez curso de liderança. Todos eles tinham algum tipo de função e Deus os chamou para que se tornassem, Jesus é que dá esse tipo de adjetivo, pescadores de homens. É como Jesus os chama. Mas a gente vive num mundo onde a religião virou uma instituição e fez com que ela perdesse o poder. É exatamente isso que Paulo diz que a gente tem que tomar cuidado. Segunda a Timóteo, capítulo 3. A piedade sem poder. Olha, irmãos, hoje eu vi eu nem ia falar com vocês, mas hoje eu vi uma exposição de um pastor presbiteriano que está evangelizando no Oriente Médio. O nome dele é Onsni, eu acho, alguma coisa. Ele é muito ligado ao pastor Hernandes Dias Lopes. E esse pastor presbiteriano, ele passou exatos, eu não consegui ver até o final. Eu comecei a ver porque tinha lá que o título da pregação era Isaías 64, que foi até o texto que a gente falou hoje pela manhã. Mas esse homem, ele ficou exatamente, o tempo que eu consegui ficar, eram 50 minutos da pregação, eu fiquei mais de 30 minutos ouvindo, ele não disse um único versículo bíblico. Ele só ficou contando causos que ele passava no Oriente Médio, como a pessoa comia no Oriente Médio, como é que a pessoa se cumprimentava no Oriente Médio, como é que a pessoa andava de costas no Oriente Médio. Eu quero saber os usos e costumes do Oriente Médio. É isso que eu quero saber para evangelizar. Você acha que Paulo se preocupava com os usos e costumes do povo que ele chegava? Paulo queria pregar o evangelho, meu irmão, não tem problema perder não. Se você come de mão, se você come de garfo, se você come de pé, eu não quero saber disso não, meu filho. Eu quero te apresentar é o pão vivo que desce do céu. E esse homem está lá plantando igreja, mas eu não sei que igreja que ele está plantando. Aonde diz que você tem que ter um cuidado muito grande com os usos e costumes locais, se você quiser evangelizar. Eu não vejo isso no livro de Atos. Se você vê, me mostra. Então a gente percebe, irmãos, que de alguma forma a igreja perdeu o rumo.
Nós precisamos ser avivados, nós precisamos de novo receber uma referência. A gente perdeu a direção. Versículo de número 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho. Que palavras eram que eram pregadas? Eu fico imaginando o apóstolo Filipe, o evangelista, conversando com o eunuco etíope. Será que eles tinham costumes parecidos? Claro que não. O eunuco era lá na Etiópia. Filipe era judeu. Eles deviam comer diferente, falar diferente, ter hábitos diferentes. Mas isso importou alguma coisa na hora de evangelizar? Não, mas é porque sabe como é, né? Não, eu não sei como é. Eu sei que é essa palavra que tem poder, não palavra de homem. Eu não sou um profissional da fé. Eu sou um servo de Cristo. E eu vou fazer tudo aquilo que o meu Senhor mandar. Não estou aqui para agradar pessoas falando o idioma delas corretamente. Não estou aqui para agradar pessoas respeitando cada costume da tradição dela. Não, eu vou pregar Cristo e este crucificado. Não importa onde eu esteja. Isso é evangelho. Isso é não fazer a palavra de Deus se tornar em vão. Mas como eu disse a vocês, para muitas pessoas existe muito mais em jogo do que almas. Como eu disse a vocês, as igrejas se tornaram instituições financeiras. Instituições financeiras vivem debaixo de lucros. Então eles não podem fazer as coisas do jeito que a gente faz. Porque eles precisam disso daqui. Pastor, a gente não precisa? A gente precisa. Mas o nosso é Deus quem envia. Então a gente pode ficar em paz. Mas essas pessoas, elas estão plantando algo que elas não fazem a mínima ideia como isso vai ser caro para elas depois. Nada é mais perigoso do que você fazer a obra de Deus de uma forma errada, que digam os fariseus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Que geração? Os fariseus, os religiosos, os falsos crentes. Quem é que ele está falando? Onde é que ele está aqui, irmãos? Esse sermão foi feito aonde? Pergunta valendo 10 pontos. Crianças, aonde foi feito esse sermão? Começa com Jerusalém. Olha como vocês são inteligentes. Jerusalém. Isso mesmo. Que festa era que estava sendo celebrada aqui? Rapaz, vocês estão estudando, hein? Então, você acha que tinha algum ímpio aqui, irmão? Você acha que algum ímpio, que algum pagão, que algum ateu ia gastar os seus recursos para ir numa festividade religiosa como essa aqui, em Jerusalém, que era o centro da adoração judaica, e o é até hoje? Só tinha religioso aqui, ó. E ele está dizendo: esse povo, salve-se dele. A ideia de salvar, irmão. Alguém já foi perseguido por um gato raivoso? Misericórdia. Eu sei que muitos já devem ter perseguido por cachorro raivoso, né? Cachorro é mais comum. Mas gato raivoso, rapaz, gato é pior que cachorro, porque os bichos correm, rapaz. Ontem eu tô levando minhas filhas dia sim, dia não, numa pracinha que tem perto lá de casa, pra gente perder peso junto, né? Rapaz, tem uma casa lá que a mulher tem um monte de gato, as bichas ficam com medo. Quando passa pelos gatos, que eles ficam olhando assim, ó. Então, olha que coisa. Salvai-vos desta geração perversa. A ideia é, eles estão querendo pegar você. Por exemplo, sabia que tem um bichinho que está doido atrás de você? O nome dele é Elisandrinho. É verdade. Tá bem. Esse aí tá. Ah, pô, camarada, vem do Egito, né? Esse nome parece que é egípcio, né? Ah, Edson é egípcio. Meu filho, você veio lá do Egito fazer o que aqui no Brasil, miserável? E derruba ou não derruba aqui? José que eu diga. O bichinho foi levantar ontem, meu filho, a perna ficou. Pastor, me acorde.
Eu acordo, meu filho, vamos. Seu Leão, a gente não sabe se foi o Aedes que pegou ele, se foi ele que pegou o Aedes, porque os dois já estão. Seu Leão, o negócio é brabo. Marcelo também. E Marcelo, como camarada crente? É crente. É logo dois. É logo dois. Esse negócio. Tem gente normal que pega o Zika, 6 meses depois, pega o Chica. Marcelo já pegou os dois de vez, que é pra cortar a conversa. Não tem papo comigo. O único mosquito, imagine, um mosquito só transmitiu os dois pro bichinho. Ô mosquito, né? Não tá sozinho. Esse daí tava de legião. A gente tá dando risada, mas na hora dói, né, meu filho? 3 dias sem comer, deitado em cima de uma cama, imagine. É verdade. A ideia é isso mesmo. Nenhum de vocês que foi picado pelo mosquito viu a hora que ele picou você. Ele está dizendo, cuidado, essa geração que você está no meio, ela é perversa. Não parece. Às vezes até parece que ela é boazinha, né? Às vezes até parece que tem gente que está cheia de boa intenção. Não está não, irmão. Se você pudesse ver o que está na mente dos seres humanos, você não teria mais medo de filme de terror, você teria medo de seres humanos. Quando eu era mais novo, eu tinha medo de filme de terror, até que eu virei crente. Eu tenho medo do que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano, ele é mais destrutivo que o próprio diabo. O diabo é um ser espiritual. E o ser humano é um ser material, que pode materializar a sua destruição, o seu poder destrutivo. Veja a bomba atômica, as guerras, quantos milhões de pessoas são mortos todos os dias pelo poder destrutivo do ser humano. O tráfico. Contrata crianças, 14, 15 anos, bota a arma na mão delas. Isso é o poder destrutivo de quem? Do ser humano. Os pastores que têm a Bíblia na mão e que podiam estar apontando para a direção do céu, estão apontando para o inferno, como se o inferno fosse o céu e o céu fosse o inferno. Salve-se desta geração perversa. Essa é a mensagem de avivamento. Porque a sua jornada só começa. E durante a jornada, muitas pessoas se disfarçarão de anjo de luz para te tentar tirar do caminho. Por isso, salve-se dela. A ideia de salvar aqui é a mesma ideia de Hebreus 12. Se desvencilhar do peso que você está levando em excesso, para que você consiga completar a carreira. Salve-se! É como alguém que caiu em uma rede. Salve-se! É como alguém que caiu numa areia malvediça. Salve-se dessa geração. Ela estará o tempo todo ocupada em te desviar e vai usar todos os recursos, e são muitos, para isso. Perceba como é que começa um avivamento, com uma exortação séria de que aquela obra de avivamento é apenas o começo de algo que ainda deve perdurar. Nós vamos sair avivados daqui hoje, eu não tenho dúvida. A minha dúvida é, até quando durará esse avivamento? Será que nós manteremos a chama acesa? Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que já aceitaram a palavra foram batizados. Já quero concluir. Não precisou de curso de batismo. Não precisou de rio de água corrente. Não precisou de nada dessas batistério, né? E tantas outras coisas que o homem cria. Porque as coisas de Deus são simples. A gente faz a obra de Deus com aquilo que Ele mesmo proporciona às nossas mãos. Se eu tivesse uma piscina aqui, eu batizaria vocês na piscina. Mas eu tenho um pouco de água aqui, é suficiente. Mas algumas pessoas não têm fé para isso. Então o problema não é falta de água, o problema é falta de fé. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas.
é quando o irmão José começar a pregar na Kombi. Ela está chegando. Já ser 3 mil pedradas. Nada disso. Mas cada pedrada foi uma conversão. Né? A gente não se preocupe não que a gente vai botar uns negócios de acrílico assim para defender. Amém. Eu não sei você, irmãos, mas existem determinadas passagens na Bíblia que me constrangem. Não sei se constrange você também. Mas essa é uma das passagens. Essa parte final do capítulo 2, para mim, toda vez que eu leio, eu gosto de ler. Eu não sei, né? Eu gosto de ler aquilo que dá um tapa na minha cara. Porque eu preciso todos os dias tomar tapa na cara para despertar do sono. Eu durmo muito facilmente, não fisicamente. Fisicamente para dormir é difícil. Mas espiritualmente eu cochilo muito facilmente. Eu perco o referencial muito facilmente se eu não me cuidar. E eu gosto de passagens como essa que despertam em mim o senso do que significa ser cristão, como eu almejo ser, e eu tenho certeza que vocês também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Primeiro ponto. Você está avivado? Eu quero ver. A gente falou de avivamento, né? Agora a gente está falando de exame, para ver se de fato você está avivado. Vamos ver se a gente está avivado? Vamos ver se a gente está apto a gerar vida? Vamos ver se de fato a gente está apto a propagar essa mensagem que vivifica e salva, que traz as pessoas da morte para a vida. Vamos ver. A primeira dela é: qual é a sua doutrina? Se for uma doutrina que não é apostólica, então, meu filho, você já começou errado. É como um garoto que assistia às séries, essas séries americanas de medicina. Os Estados Unidos tem muitas séries que falam a respeito da vivência de um hospital. E aí o garoto viu o pai se entalando e tentou fazer uma traqueostomia. É quando você coloca um aparato aqui para a pessoa respirar quando ela está engasgada com alguma coisa. E o que foi que ele conseguiu fazer? Matar o pai. Isso é uma história verídica. Ele deveria ter ligado, chamado socorro. E talvez o pai dele tivesse mais chance de sobrevivência. Mas ele achou que era suficiente aquela cena que ele viu, que o personagem fazia uma traqueostomia. Ele tentou fazer igual da televisão, matou o pai. Meu filho, se você não conhece a Bíblia, se você não tem estudado a palavra de Deus como deveria, você vai tomar uma surra do diabo no primeiro evangelismo que você fizer. Abraço não salva. Sorriso não salva. Falso evangelismo também não salva. Caridade não é a mesma coisa que amor. Amor tem a ver com cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu aonde o seu filho? Numa caixinha de presente? Jesus foi entregado numa caixinha de presente? Num saquinho de Papai Noel? Ele deu o seu filho unigênito numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que conhecer a mensagem da cruz. Essa é a doutrina dos apóstolos. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa é a doutrina dos apóstolos. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado pelos nossos pecados. Essa é a doutrina dos apóstolos. Arrependam-se. Essa é a doutrina dos apóstolos. Renuncie a tudo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a doutrina apostólica. Você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma. Essa é a doutrina apostólica. Naquele grande dia muitos dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Essa é a doutrina apostólica. É uma doutrina que fala de amor, de misericórdia, mas também fala de juízo e ira. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Essa palavra comunhão é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Significa comum, unidade. É o que a gente tem aqui. Esse salão aqui é onde a gente tem a nossa comunhão. Ninguém é dono desse lugar, mas todo mundo se sente responsável por ele, não é assim? Isso é comunidade. Uma coisa comum que nós temos juntos. Eles tinham comunhão.
Coisa linda, né? É tão bonito quando termina a ministração e aí os irmãos começam a passar com esses pratinhos, né? Um sonho, uma banana real, coisas talvez assim para os paladares mais refinados, né? Para mim é maravilhoso, simples. Ontem teve o aniversário da irmã Massinha, um bolo tão bonito, foi pequenininho como ela, mas tão bonito. Glória a Deus. E a gente se alegra. Amém, Jesus. A gente percebe a preocupação quando alguém está doente, a gente orada, a gente dividida, a gente está perto. Tem um grupo no WhatsApp que é das mulheres da CCVE, tem um grupo do WhatsApp que é aberto mais a todos e a gente vai se comunicando, porque nós somos uma família. Não tanto quanto deveríamos, mas estamos andando nessa direção. Existem arestas ainda a serem cortadas, mas elas serão. Elas serão. E perseveravam na comunhão e no partir do pão. A gente vai fazer isso daqui a pouco. O partir do pão não fala somente do partir do pão no sentido de dividir as refeições, mas fala no sentido da gente ceiar. Glória a Deus. A gente pega esse pedacinho tão pequenininho de pão, na nossa boca parece que fica grande, né? Sei lá de vocês. E aí se a gente toma esse suquinho de uva, eu acho que quando o irmão Quinho bota, dá uma... E a gente toma esse suquinho de uva assim, a gente fala, meu Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus fez isso com os 12 apóstolos e nos concedeu o privilégio de fazer a mesma coisa. Já imaginou? Glória a Deus. Há 2000 anos atrás, ele estava fazendo isso com seus apóstolos e a gente está tendo o privilégio de repetir. Eu sei como é que uma pessoa pode ser cristã e não ser alegre, irmão. É verdade. A gente tem as nossas tristezas, isso é natural, mas as nossas tristezas redundam sempre em alegria. E eles partiam o pão. E eles faziam o que, como a gente falou hoje de manhã? Orações. O irmão Quem aqui orou, não foi? Afinal a gente pretende orar de novo. A oração nunca é demais. Eu oro para que vocês tenham vontade de orar quando chegar em casa. Glória. Achei bonito hoje de manhã lá, os irmãos do louvor dando as mãos orando. Glória a Deus. As irmãs que estão fazendo as traduções dos livros, orando. Vamos orar mais, irmão. Vamos apresentar mais a obra do evangelismo que Deus tem colocado tanto no nosso coração para fazer. Do ponto de vista humano, a gente não tem condição nenhuma de fazer isso que eu acabei de dizer a vocês. Mas quem aqui vive do ponto de vista humano? Nós somos cidadãos do céu. Se Deus quiser mudar tudo isso agora, Ele muda. Eu não sei você, irmãos, mas nesses meus 10 anos de crente, eu aprendi uma coisa. Que Deus é poderoso. Bom, irmão, se vocês tivessem noção da quantidade de pessoas que já tentaram fazer mal a mim e o poder que elas têm no mundo e não conseguiram, vocês ficariam assustados. É porque eu não gosto muito de falar da minha vida. Até porque não vai trazer edificação para ninguém. Mas traz para mim com certeza confiança. Tantas pessoas poderosíssimas tentaram fazer mal. Mas Deus é mais poderoso que todos. Por isso a gente pode confiar. Em cada alma havia temor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi a temer, mas não foi gente não. Eu aprendi a temer a Deus. Eu disse para vocês que as pessoas são poderosas para fazer coisas malvadas, perversas. Mas ninguém pode fazer nada sem a ordem daquele que é todo poderoso. Olha, irmão, eu tenho, na verdade, no meu íntimo, e Deus é testemunha, que eu tenho compaixão das pessoas que fazem mal a vocês e a mim. Elas não sabem o que estão fazendo. É como uma pessoa que dá tiro no seu próprio pé. Quem é que vai sentir a dor? Ela está mirando lá no pé, ela acha que o pé é seu, mas o pé é o dela, e ela vai atirar,
E ela vai destruir, dilacerar o seu pé. Depois ela vai ver, meu Deus! Era para pegar o pé daquele ali. Ai, ai, ai. Aí você diz, pastor, isso está na Bíblia? Tá, Mardoqueu e Amã. Aquela forca ali não era para Amã. Era para quem, José? Para quem? Mardoqueu, ele até calculou. Mardoqueu, esse pescoço grosso, deve ter não sei quantos centímetros, vou botar nessa altura. Ah, você vai lá pro livro de Esther para você ver. Ele fez os cálculos tudo certinho, meu filho. Não, ele deve estar um peso de tanto, porque a forca ela tem que suportar o peso da pessoa, né? Então vai ter que ter uma haste de madeira que segure tanto de peso. Fez os cálculos certinho para enforcar Mardoqueu. Olha, quem foi que foi enforcado? Quem foi? Ele. Amã. Ele queria enforcar ele mesmo? Ele queria? Queria não, meu filho. É a mesma coisa, os ímpios, eles estão tentando fazer o mal. Aquelas pessoas que crucificaram a Jesus, você acha que eles estavam fazendo mal a Jesus? Podiam até estar fazendo, irmãos, mas com certeza o mal que eles estavam fazendo a eles mesmos era muito pior. Por isso que quando umas senhoras estão chorando e Jesus está levando sua cruz, eles dizem, não chore por mim não, viu? Chore por vocês. Chore por vocês e pelos vossos filhos, porque esse linho novo, acontece isso. Imagine lenha seca, que são vocês aí, preparados para serem queimados. É Deus, fala Senhor. Então, irmãos, você vai evangelizar, você vai viver essa semana uma vida avivada, pessoas irão te perseguir. Você sabe o que você vai fazer? Perdoar e amar, porque é isso que uma pessoa avivada faz. Você é crente, viva como crente. Persevere nas orações, inclusive pelos que te perseguem, pelos que te fazem mal, falam bobagens, falam das nossas escolhas, que somos loucos, que somos radicais, que somos isso e aquilo. Diz que falem. Nós sabemos em quem temos crido. Versículo 43, já quero concluir, irmãos. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito. Eu acredito que a gente pode orar aqui e sinais e prodígios podem acontecer. Não é o nosso propósito. Nosso propósito qual é? Regeneração, salvação, santificação. Mas se alguém chegar aqui doente e Deus quiser curar, ele está impedido? Se a gente orar por uma pessoa que está doente em outra parte do mundo e Deus quiser ir lá curar a pessoa, Deus está com as mãos atadas para isso? Não. A gente está orando por Dino, não está? Ele vai operar quinta-feira, não vai? Existiam prognósticos assim extremamente assustadores no começo, não foi?